Bom dia, co-criadoras! Bora vestir as nossas asas e alçar voos ainda maiores. É tempo de voar. Olha o meu título hoje: o bullying da sua infância irá impedir a tua prosperidade. Hoje nós iremos falar sobre a ferida da humilhação e olha a característica das pessoas, do corpo das pessoas que tem esta ferida. Será que nós iremos falar sobre uma ferida desperta dentro de você? Será que aquele bullying de infância está atrapalhando aí na tua vida de adulta? Impedindo você de realizar projetos, de colocar projetos na prática em dia? Você tem várias ideias, mas os projetos não saem do papel com esse medo de se sentir humilhada? Será que você foi aquela criança que a mãe dizia que você era gordinha ou magrinho demais, que a mãe ficava escolhendo roupa porque você não era, nada era bom o suficiente? Será que a tua mãe ainda dá pitaco no teu corpo? Você fica criando situações para passar vergonha? Será? Hoje a gente vai falar sobre isso aqui na ferida da infância da humilhação. Então a gente já vai iniciar esta live com a desprogramação neurobiológica. A gente tem falado todos os dias sobre essa ferramenta energética, que nós estamos ancorando essa ferramenta aqui na live para a gente já ir desprogramando as crenças limitantes, as feridas emocionais, né? Tudo que está vindo à tona durante o nosso estudo, a consciência que vem à tona para a gente sair dessa live bem, sair dessa live tranquilo. Deixa eu arrumar aqui. Então, imaginando eu com a minha mão aí no topo da sua cabeça, a outra no chakra cardíaco. Eu ancoro nesse momento, nessa live gravada e ao vivo, a energia da desprogramação neurobiológica, a energia da desprogramação neurobiológica. Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica e o corpo já vai sentindo. Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica. Desprogramando e atualizando. Desprogramando e atualizando. Desprogramando e atualizando. Toda a expectativa sobre essa live, sobre o que você vai assistir aqui, baixando todas as barreiras e acessando a consciência através dos ouvidos multidimensionais, através do ouvido que ouve muito mais do que a mente limitante. Vamos começar? A humilhação. Examinemos o significado da palavra humilhação. Ação ou efeito de humilhar-se, rebaixamento moral, aviltamento. Alguns dos seus sinônimos são vexame, afronta, ultraje. Essa ferida começa a se manifestar ao despertar entre 1 e 3 aninhos de idade. Uso o verbo despertar para relembrar que a minha teoria se baseia no fato de que antes de nascer já decidimos as feridas a serem curadas, embora não tenhamos mais consciência disso após o nascimento. Por isso que a gente vem falando que a gente está trazendo a consciência da adulta para assumir a autorresponsabilidade e não para colocar a culpa nos seus pais. A alma que vem extinguir essa ferida atrairá para si pais que a humilharão. Essa ferida está ligada principalmente ao mundo físico, do ter e do fazer. Ela desperta no momento do desenvolvimento das funções do corpo físico, período em que a criança aprende a comer, a ser asseada,
a usar o banheiro, a falar, escutar e compreender o que os adultos lhe dizem. O despertar da ferida se produz no momento em que a criança sente que um de seus pais tem vergonha dela quando ela está suja, faz uma má criação, sobretudo em público ou em família, está mal vestida, etc. Independentemente da circunstância que leva a criança a sentir-se aviltada, degradada, ultrajada ou envergonhada, em termos físicos, a ferida é despertada e ganha amplitude. Tomemos o exemplo do bebê que brinca com seu cocô, espalhando-o pelo colchão ou fazendo alguma outra arte nojenta. A ferida desperta quando ele ouve a mãe contar ao pai o que aconteceu, chamando-o de porquinho. Mesmo em idade tenra, o bebê pode perceber o nojo nos pais e se sentir humilhado e envergonhado. Lembro-me de um episódio quando eu tinha 6 anos e era interna no colégio de freiras. Dormíamos todas juntas num grande dormitório e quando uma garotinha fez xixi na cama, a religiosa a obrigou a percorrer as salas de aula no dia seguinte com seu lençol sujo nas costas. Humilhando-a, mortificando-a daquela maneira, a freira julgava que aquilo não se repetiria mais. Gente do céu! Como isso é possível? Todos sabemos que acontece justamente o contrário. Esse tipo de humilhação agrava a situação. Quando a criança fica de castigo, ela pode também ter esse sentimento. Toda criança que tem uma ferida da humilhação e vive tal experiência verá sua ferida piorar. Não é alimentando a dor, é acolhendo. Porque por algum motivo aquela criança fez xixi na cama, por medo, por algum motivo, E ela tem que aprender a lidar com a emoção e não ser humilhada. A sexualidade também contribui com sua cota de potencial humilhação. Por exemplo, quando a mãe surpreende o filho se masturbando e exclama: "Que vergonha!", isso não se faz. O menino se sente mortificado, envergonhado e mais tarde terá problemas no campo sexual. Se a criança surpreende o pai ou a mãe sem roupa e percebe que ele ou ela está constrangido, pois fica procurando se esconder, aprende que se deve ter vergonha do próprio corpo. Essa ferida pode então ser vivida em diferentes domínios, dependendo do que aconteceu entre 1 e 3 anos de idade. A criança, achando que não tem liberdade para agir ou se movimentar, como quer no nível físico, se sente rebaixada e excessivamente controlada pelos pais. Por exemplo, um pai repreende e coloca de castigo o filho que com a roupa limpa foi brincar na lama logo antes da chegada dos convidados. Se os pais contam o incidente aos convidados na frente da criança, a humilhação virá ainda mais forte. Esse comportamento pode levar a criança a acreditar que enoja seus pais. Sente-se então humilhada e tem vergonha do próprio comportamento. Em contrapartida, é frequente ouvir as pessoas contando todas as coisas erradas que fizeram quando jovens e adolescentes. É como se procurassem situações para reviver a humilhação. Você é adulta, você é adulto, você fica contando as suas humilhações? Desde que isso não te afete mais, Mas se isso ainda tem uma ferida aberta ali, é melhor não contar. Provavelmente você conta justamente para reviver isso. Ao contrário das outras 4 feridas vividas com um genitor específico ou com a pessoa que desempenhou esse papel, a ferida da humilhação é comumente vivida com a mãe. No entanto, pode ser vivida com o pai quando exerce o controle e faz o papel. Olha a consciência chegando. Olha a limpeza chegando aqui na absorção de boca, Com a desprogramação neurobiológica ativada. No entanto, pode ser vivida com o pai quando este exerce o controle e faz o papel de mãe, ensinando a criança a ser esse e etc. É possível também que a ferida da humilhação esteja ligada à mãe no campo da sexualidade, do asseio
e ao pai no campo do aprendizado, da audição e da fala. Nesse caso, o acerto de contas teria que ser feito com os dois pais. Então, tudo que vem na consciência agora, até agora, nesse momento, vamos se programar e atualizar? Se programa e atualiza. Se programa e atualiza. Toda a lembrança aí das situações de humilhação que você já passou. Se programa e atualiza. A criança que vive a humilhação forjará para si a máscara do masoquista. O masoquista é o comportamento de uma pessoa que encontra satisfação e até prazer em sofrer. Em geral, ela procura a dor e a humilhação de maneira inconsciente. Ela se planeja para se machucar ou castigar antes que outra pessoa faça. Embora eu tenha dito que a humilhação ou a vergonha que o masoquista vive se situa nos domínios do ter e do fazer, por vezes ele faz de tudo para conseguir ser como os outros gostariam que ele fosse. Mas é o que ele faz ou não faz, ou que tem ou não tem, que desencadeia sua ferida da humilhação. Também observei que fazer e ter coisas se tornam meios para compensar a ferida. A partir de agora, quando eu utilizar o termo masoquista, lembre-se de que estou me referindo à pessoa que sofre de humilhação e que veste uma máscara de masoquista para evitar sofrer e viver a dor associada à humilhação. Repito o que escrevi nos capítulos anteriores. Uma pessoa pode viver uma experiência de vergonha ou de humilhação sem que a ferida da humilhação seja despertada. Por outro lado, uma pessoa masoquista pode viver uma experiência de rejeição e se sentir mais humilhada do que rejeitada. É verdade que os 5 tipos de pessoas mencionadas aqui podem ter vergonha, entretanto, parece que é a pessoa com a ferida de humilhação que a sente com mais regularidade. Devo esclarecer agora a diferença entre vergonha e culpa. Sentimos-nos culpados quando julgamos errado algo que fizemos ou deixamos de fazer. Temos vergonha quando não nos consideramos incorretos com relação ao que acabamos de fazer. Sentimos-nos culpados quando julgamos errado algo que fizemos ou deixamos de fazer. Temos vergonha quando nos consideramos incorretos com relação ao que acabamos de fazer. Essa é a diferença entre um e outro. O oposto da vergonha é o orgulho. A partir do momento em que uma pessoa não sente orgulho de si mesma, ela sente vergonha, acusa a si própria e é levada a querer se esconder. Uma pessoa pode se sentir culpada sem ter vergonha, mas não pode ter vergonha sem se sentir culpada. Se ela tem vergonha, ela se sente culpada. Na descrição física da máscara, veio coisas para limpar, gente? Bora fazer a limpeza? Desprograma e atualiza. É desse jeito que eu sinto a limpeza, abrindo a boca, tá? Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Na descrição física da máscara do masoquista, como esse se julga sujo, sem coração, pouco ou menor do que os outros, ele desenvolve um corpo grande que lhe dá vergonha. Um corpo grande é diferente de um corpo musculoso. O indivíduo pode pesar 20 quilos a mais que o peso normal, não ser gordo. Talvez tenha a aparência de uma pessoa forte. O masoquista, por sua vez, é grande por conta do excesso de gordura. O seu corpo é rechonchudo, parece mais compacto do que largo. Podemos notar isso ao observá-lo de costas. A pessoa forte é musculosa, com o corpo mais largo do que compacto, e vista de costas não dá a impressão de ser gorda. Essa descrição se aplica a todas as mulheres quanto aos homens. Se apenas uma parte do corpo é grande e protuberante, por exemplo, a barriga, as nádegas ou os seios, isso indica uma ferida da humilhação menos intensa. Podemos também associar a máscara do masoquista às seguintes características: estatura baixa, pescoço largo e inchado,
tensões no pescoço, na garganta, nos maxilares e na pelvis. Ele costuma ter um rosto redondo e seus olhos são arregalados e inocentes como os de uma criança. É evidente que uma pessoa em todas as características físicas sofre de uma ferida mais intensa. Será que é o teu caso? Tu já lembrou de algumas pessoas? Já lembrei de algumas pessoas aqui. Trabalhei com centenas de masoquistas. Isso não quer dizer que eu não possa ter, como ela falou aqui. A gente pode ter algumas características do nosso corpo. Trabalhei com centenas de masoquistas, a maioria mulheres que apresentavam uma ferida da humilhação evidente. Várias delas levaram até 1 ano para admitir que tinham vergonha de si mesmas ou se sentiam humilhadas. Se você reconhece em seu corpo as características físicas do masoquista e tem dificuldade em perceber sua ferida da humilhação, não se preocupe e gaste o tempo que for preciso para fazer isso. Aliás, não gostar de apressar as coisas constitui uma das características do masoquista. É difícil para ele, inclusive, acelerar o ritmo quando necessário e sente vergonha por não conseguir chegar tão rápido quanto os outros. Ele precisa aprender a se dar o direito de avançar no próprio ritmo. É difícil reconhecer a máscara do masoquista nas pessoas que conseguem controlar bem o peso. Se você é do tipo que ganha peso com facilidade e fica gordinho quando não controla a alimentação, é possível que tenha essa ferida da humilhação e ela esteja momentaneamente oculta. Essa rigidez que lhe permite controlá-la é explicada no capítulo 6 deste livro, quando a gente vai estudar o 6. Querendo se mostrar firme e não ser controlado por aqueles que humilham, o masoquista passa a ser muito dinâmico e sua coluna sofre. Tomemos como exemplo o caso de uma mulher que, querendo agradar ao marido, aceita que a sogra venha morar em sua casa. Presta atenção! Quem mora com a sogra? Pouco tempo depois, a sogra fica doente e ela se julga então obrigada a cuidar dela. O masoquista tem o dom de se colocar em situações em que deve cuidar de alguém. Assim esquece cada vez mais de si mesmo. Quanto mais coisas carrega nas costas, mais peso ganha. Lembrei de outra pessoa. Toda vez que o masoquista tenta fazer tudo pelos outros, ele deseja na realidade criar restrições e obrigações para si próprio. E aí quando a gente fala assim, lembrei de alguém, não dá, gente. A gente vem falando nas lives, não dá para ficar apontando para a pessoa que ela tem essa ferida, porque ela não vai entender. Ela não tem a consciência para compreender. Se tu tá na live, é para você isso. E não é para a pessoa. Você pode dizer para a pessoa assim, eu tô assistindo uma live, tá me fazendo tão bem, né? Tá falando sobre as feridas, estou me identificando em algumas coisas. Vou compartilhar contigo. Quem sabe também contribua contigo ou convida a pessoa para vir para a live ao vivo. É dessa forma que a gente contribui. E não apontando, tu tem a ferida da humilhação, porque teu corpo é assim, 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 assado. A pessoa não vai entender, vai ficar pé da vida contigo ainda, né, por cima. Toda vez que o masoquista tenta fazer tudo pelos outros, ele deseja, na realidade, criar restrições e obrigações para si próprio. Ele acredita que despender tempo para ajudar os demais é algo que não lhe trará vergonha. No entanto, muitas vezes sente-se humilhado porque os outros se aproveitam dele. Olha, horas, né? Aliás, ele raramente se sente reconhecido pelo que faz. Essa pessoa que eu lembrei tem esta fala, né? Que não é reconhecido, culpa, né, os familiares por só ela fazer pelos familiares, mas na verdade ela que está se colocando nessa posição, ela que não coloca os limites. No entanto, muitas vezes sente-se humilhado porque os outros se aproveitam dele. Aliás, ele raramente se sente reconhecido pelo que faz. Ouvi várias mulheres masoquistas dizerem que estavam cheias de bancar a empregada, e embora se queixassem, continuavam a agir assim, pois não percebiam que elas mesmas haviam criado tais obrigações. Também ouvi diversos desabafos, como por exemplo, após 30 anos de bom serviço, a direção me jogou na rua feito lixo. Esse tipo de pessoa que se considera dedicada
não se sente realmente reconhecida. Além disso, é fácil perceber o sentimento de humilhação exposto nesta frase. Uma pessoa não masoquista tenderia a dizer: após 30 anos de serviço, eles me despediram, sem usar o termo lixo. Porque ela não tem isso dentro dela. O masoquista não compreende que fazendo tudo para os outros os degrada e humilha, fazendo-os sentir que, sem sua ajuda, não serão bem-sucedidos. Se nós temos desperta a ferida e nós nos sentimos humilhados, nós também estamos humilhando. Não é consciente, é inconsciente. É comum, inclusive, o masoquista afirmar perante a família e os amigos que determinada pessoa não faz nada sem ele, e isso diante da própria pessoa, que se sentirá duplamente humilhada. É importante que ele se dê conta de que não precisa ocupar tanto espaço na vida de seus conhecidos, mas em geral ele não percebe que age dessa forma, pois costuma fazê-lo de maneira sutil. Eis porque seu corpo físico ocupa muito espaço. Ele reflete sua crença. Quando o masoquista conseguir se achar especial e importante, não terá mais que provar isso para os outros. Reconhecendo-se, seu corpo não precisará mais ocupar tanto espaço. Ele parece controlar-se, mas esse controle é motivado principalmente pelo medo de ter vergonha dos que lhe são próximos ou de si mesmo. A mãe masoquista, por exemplo, tende a controlar o vestuário, a aparência e o asseio de seus filhos e de seu parceiro. É o tipo de mãe que quer que os filhos cuidem do próprio asseio desde muito pequenos. Se ela não conseguir isso, sentirá vergonha de si mesma como mãe. Gente, olha só. Quantas mulheres têm vergonha da roupa do marido? Eu já passei por isso. Eu já fui essa pessoa. Tem vergonha da roupa que os filhos usam? Eu ainda cobro dos meus filhos hoje. Quando a gente sai, vai colocar uma roupa mais decente. Mas não é que eu tenho vergonha porque a pessoa, porque o meu filho, minha filha tá vestindo aquela roupa. Mas eu digo, você merece andar melhor, né? Vai andar melhor. A gente sai, vai se vestir melhor por você, não pelos outros, mas por você. Mas quantas mulheres se sentem envergonhadas? Eu me sentia assim, parecia que era culpa minha se meu marido não tivesse bem vestido. Olha que absurdo, é um absurdo isso. Ter vergonha, que responsabilidade eu tenho pela roupa dele, do jeito que ele quer se vestir? Ele é adulto? Ele se veste do jeito que ele quiser? Não é mesmo? A vergonha é dele, não é minha? Igual esses dias que nós estávamos no shopping, aí o meu filho começou a zoar, ele tem 12 anos. Começou a zoar comigo e disse que eu ia fazer isso para eu passar vergonha. Eu falei, eu passar vergonha? Não. Quem tá passando vergonha é você, porque eu não tô nem aí. Você pode fazer o fiasco que você quiser aqui. Você pode, mas ele tava brincando, né? Você pode gritar, você pode cantar, você pode fazer estrelinha, você pode fazer o que você quiser. É você. Não se trata de mim, se trata de você. Se você tem vergonha, você tem que trabalhar isso em você, de ser quem você é. A minha filha faz estrelinha, levanta a perna em tudo quanto é lugar. Eu não sinto vergonha. Às vezes eu digo pra ela que não é lugar, porque, fica levantando a perna, ela levanta a perna igual a ginasta, assim. Se deixar, ela anda com uma perna só. Mas eu não sinto vergonha, eu não tenho isso desperto em mim. Cai alguma coisa em mim, vou lá e limpo, mas nem sempre foi assim. Eu tinha vergonha pelas outras pessoas. Ai, que vergonha alheia. É porque tá dentro de nós, gente, essa vergonha. Sabe? Quando alguém faz alguma coisa e você passa vergonha pela pessoa, tá dentro da gente isso. Não é sobre a pessoa, é sobre nós. Como masoquista, homem ou mulher, é frequentemente apegado à mãe, ele vai fazer de tudo para não lhe causar vergonha. Ela tem bastante influência sobre o masoquista, mesmo que isso aconteça de modo inconsciente e involuntário. Ele vê a mãe como um grande peso a ser carregado, o que lhe fornece outra boa razão para se julgar um apoio bem sólido. Essa influência continua inclusive após a morte dela.
Embora isso lhe provoque um sentimento de vergonha em geral, o masoquista se sente consolado ou libertado pela morte da mãe, pois ele costumava permitir que ela sufocasse sua liberdade. Apenas quando a ferida da humilhação está em vias de ser curada é que essa influência se atenua. Mas há aqueles que são de tal forma apegados à mãe que quando esta morre tem uma forte crise de agorafobia. A gente já viu o que era agorafobia, né? Infelizmente, esses indivíduos costumam ser medicados como se fossem depressivos e como não são tratados de modo correto pela doença, que de fato tem, levam muito tempo para se recuperar. O masoquista tem dificuldade para exprimir suas reais necessidades e o que sente verdadeiramente. Desde jovem, evita falar com medo de se envergonhar ou causar vergonha a alguém. Os pais de uma criança masoquista lhe dizem frequentemente que o que acontece na família não é da conta de ninguém e que ela não deve falar sobre isso. Deve guardar tudo para si. As situações vexaminosas ou os membros da família dos quais temos vergonha devem ser mantidas em segredo. Não se fala, por exemplo, de um tio na prisão, de um irmão suicida, de um membro da família internado no hospital psiquiátrico, etc. Estou passando só um avião aqui. Gente, a gente vai continuar essa história segunda-feira, amanhã é sexta. A minha caneta não está aqui, queria marcar. Nós vamos continuar essa história na segunda-feira. Amanhã, excepcionalmente, não teremos live. Para quem não está acompanhando desde o início, não está entendendo nada, desde a semana passada nós estamos trabalhando, ou semana retrasada já, não me lembro mais, as 5 feridas emocionais da infância. E sabe, tudo que eu conto aqui de exemplo de nós, assim, é verídico, tá? As pessoas estão perguntando, mas é verdade que vocês passam por tais situações? Gente, a gente já passou por várias situações, né? E eu quero trazer isso aqui para a live, que às vezes a internet ela nos traz uma realidade paralela de como se a vida fosse perfeita, né? De que como se ninguém tivesse desafios no dia a dia, né? E na verdade, por mais perfeito que você veja a vida da pessoa na internet, que ela não poste os seus desafios, por mais perfeito que você ache a pessoa tem desafios. Em algum nível ela tem desafio. O que difere ela talvez de você, de algumas pessoas, né? O que difere ela de outras pessoas é que ela está mais resiliente diante daquele desafio, é a forma com que ela encara aquele desafio, encara o mundo. Como eu já expliquei dei o exemplo aqui da árvore do ipê, passam 2 pessoas pelo ipê, o ipê tá todo amarelo no chão, tudo caído no chão. Uma diz que coisa mais linda e a outra fala, quanta sujeira causa essa árvore. Até mudou a minha... Você viu a expressão do meu rosto? Quanta sujeira causa essa árvore? Tipo de nojo, assim. É a lente para o mundo. É a lente que a pessoa usa para o mundo. Então, sim, esse ano passado, eu escutei de uma pessoa próxima a nós, assim, que não conhece, uma pessoa, na verdade, que conhece a gente só de vista, né? Não conhece a nossa família em si, no dia a dia, não convive com a gente, né? Nossa, eu imagino vocês, assim, tipo a família de margarina, né? Ah, que vocês antes de comer, vocês vão lá e fazer uma prece. Ai, que... Não, sabe? Gente, que mundo que vocês vivem. Não é porque eu sou terapeuta, meu marido é terapeuta e nossas crianças participam dos cursos, né? Estão envolvidos, que nós não temos desafios. Tem muitos desafios como mãe, por exemplo. Muitos. Ontem mesmo discuti com o Arthur. É um orgulho para mim contar isso? Não é, mas eu preciso trazer para vocês que a vida aqui é real. E que a maioria das pessoas não colocam a sua vulnerabilidade na internet. Não mencionam que passam raiva, que dão ataques de vez em quando, que choram, que sofrem, que têm desafios em toda a área da vida delas.
Elas não compartilham isso. Eu não compartilho aqui 1% da minha vida, embora eu compartilhe muito para vocês. Eu não compartilho a minha vulnerabilidade. Estou passando por um desafio que nunca tinha passado antes. Nunca tinha passado antes. E eu não compartilho aqui. Essa noite para mim foi para levantar hoje foi um trabalho. E aí o que eu preciso fazer? Qual é a diferença minha de uma pessoa que escolhe ficar na cama, né? É isso, é sobre isso, é não deixar a mente me dominar, é levantar e dizer, é por mim que eu vou levantar. Porque o que acontece na nossa vida? A nossa vida é um jogo, igual o Mario Bros, sempre falo isso. A gente vai passando pelos desafios. Eu cheguei num desafio em que tá difícil para eu passar, não tô conseguindo ver a consciência aqui. Pergunto que consciência se requer aqui. Não estou conseguindo. E quanto tempo vai durar? O tempo do aprendizado. Dura o tempo do aprendizado. E é sobre isso. Para chegar até aqui onde a gente está, o meu marido ter se tornado esse mago, para eu ter me tornado terapeuta e ter chegado na nossa vida, onde a gente está, a gente passou por muitos desafios. A gente precisou abrir mão de muito ego negativo. Muitos desafios. Nem sempre foi assim o nosso relacionamento. Nosso relacionamento de casado era um relacionamento onde tinha aquela humilhação, sabe? Falando os memezinhos de casado, aquelas palhaçadas de casamento. Hoje a gente não fala mais sobre isso, a gente respeita o relacionamento. A gente não fica mais zoando. Porque a gente sabe que isso cria a nossa realidade. Então todo mundo tem desafio, não se iluda. Não venha pro meu Instagram acreditando que eu sou perfeita. Não vá no Instagram do meu marido achando que ele é perfeito. Porque ele não é. Todo mundo tem desafio. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui nesse planeta. Esse planeta é de terceira dimensão. Esse planeta é de provas e expiações. Nós estamos experienciando o contraste, o certo e o errado. Estamos aprendendo o que é certo e o que é errado. Vou dar um exemplo para vocês. A minha menina sempre quis ficar com a minha sogra, né? Assim, nossa, botava a minha sogra lá no topo. As crianças têm isso de colocar os avós, né? Lá no topo. Mas ela via a avó a cada 2 meses, 3 meses, no final de semana. Ela não convivia com a avó. Então ela só via a parte que a avó agradava a ela. Não via a parte que a avó educava ela. E quando eu digo assim, que ela colocava ela no topo, eu não estou dizendo que a minha sogra é ruim. Eu estou dizendo de como ela, como criança, vê a mãe todos os dias e o pai todos os dias ali educando ela, né? E dizendo não muitas vezes de algo que ela queira fazer. E vendo a minha sogra num final de semana com toda a abertura de acolher ela sem dizer não, né? De mais dar do que dizer não. E aí ela foi passar 15 dias de férias com ela. E aí o negócio foi punk para ela. Com 6 aninhos ela quis vir embora. Porque a expectativa dela como criança era outra sobre aquela pessoa. Que aquela pessoa não ia colocar limites nela. Entendeu? E sim, a minha sogra colocou limites. É preciso. A minha sogra também projetou as feridas dela na minha filha. É sobre isso. Entende? E aí depois eu fui conversar com ela sobre isso. Uma coisa, gente, é você ver a pessoa, aquela pessoa é perfeita. Você só falou com ela no dia a dia,
Como que é? É diferente quando a gente convive no dia a dia com as pessoas. Por quê? Porque a gente projeta as nossas feridas emocionais na pessoa, não é sobre a pessoa. É sobre a gente. É sobre nós. E se você tá num relacionamento e que não é muito bom assim, não é sobre a outra pessoa, é sobre você. Você tá projetando na outra pessoa. Conviver todos os dias nos coloca na lei do espelho, olho no olho. E é a mesma coisa que se eu venho aqui na live e digo, que massa que a gente tá fazendo a live, né? Ou se eu vejo em alguém, se eu admiro alguém, tá dentro de mim também, é a lei do espelho. É sobre isso, então a gente tá aprendendo aqui todos os dias sobre isso. Então, tudo que veio à tona nessa live, toda a consciência que veio à tona nessa live, todo sentimento aqui de aperto, né, no peito ou na cabeça, o que teu corpo está respondendo aí sobre as consciências dessa live. Se programa e atualiza. Se programa e atualiza. Se programa e atualiza. E bora vestir as asas de águia para trazer a coragem para enfrentar os desafios. E até segunda-feira, excepcionalmente amanhã não teremos live, voltamos segunda-feira.